Deus abençoe a sua vida, meu querido amigo e amiga, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo à nossa escola de discípulos e ao nosso estudo ao breve catecismo de Westminster. Eu sou o reverendo Lucas Leal, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Corbélia, estado do Paraná. E hoje vamos então à nossa pergunta de número 41. Diz assim a pergunta de hoje: onde está a lei moral resumidamente compreendida? Vamos à leitura de dois textos bíblicos. Primeiro, Deuteronômio capítulo 10, versículo de número 4 nos diz assim: então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escrita, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Deuteronômio 4:8 nos diz assim: e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Então, a lei moral está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos. A lei moral, amados, primeiramente foi escrita no coração de Adão e depois nas duas tábuas da lei, como você pode ler depois em Êxodo capítulo 20. E os 10 mandamentos então são resumidos em 2: amar a Deus e amar ao nosso próximo. Então, quando você ouvir, como foi dito na pergunta passada, você pode voltar a uma aula, nós falamos que Deus deu 3 leis para nós: lei moral, lei cerimonial e lei judicial, certo? O que é a lei moral? São os mandamentos do Senhor, ou podemos resumi-los nos 10 mandamentos. Entretanto, visto que Deus nos fala sobre como devemos conduzir a nossa vida perante Ele resume esses 10 mandamentos em 2: amar a Deus e amar ao nosso próximo. Por outro lado, precisamos entender que a lei de Deus não se resume simplesmente aos 2 mandamentos, ou melhor, aos 10 mandamentos. Devemos nos lembrar que os 10 mandamentos são o quê? São um resumo da vontade de Deus, são um resumo da lei de Deus, mas existem muitos mais mandamentos nas Escrituras. Agora, é importante nós lembrarmos o seguinte: como que ficou antes o povo de Deus das 2 tábuas da lei? Antes de Deus conceder os mandamentos a Moisés e ao povo de Israel, conforme nós lemos aqui, Deus escreveu os seus mandamentos no coração de Adão e Eva. Deus escreveu os seus mandamentos no coração do seu povo, e não só no seu povo, mas de toda a criação. Por isso que você pode ver de forma antropológica, todas as nações, todos os povos e todas as culturas tem basicamente um pensamento moral, e as grandes atrocidades da humanidade acontecem quando esses mandamentos procuram ser violados. Por isso que nós devemos ter cuidado com ideologias e ideias e políticas que procuram de alguma forma destruir aqueles que são hoje chamados mundialmente ou historicamente de princípios ocidentais. Mas esses princípios ocidentais são, na verdade, aqueles princípios bíblicos, judaicos, cristãos, aos quais nós, como povo de Deus, estamos observando. Então, lembre-se disso. Deus, resumidamente, está dizendo ali nos seus 10 mandamentos qual é a lei moral, qual é a vontade dele para o seu povo. E como vivemos essa doutrina? Estudando a palavra de Deus, né? Estudando, dando ouvidos às Sagradas Escrituras e procurando viver diariamente. Então, esforce, busque conhecer a palavra de Deus, ore ao Espírito Santo para que ele te dê compreensão, e não só compreensão, mas para que ele te auxilie, para que você possa viver plenamente a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.